Irmãos e irmãs, boa noite. Com autorização do presbitério, mais uma vez, a gente vai dar uma pequena interrompida no estudo do livro de Salmos, na continuidade, a pregação expositiva e sequencial que a gente tem feito do livro de Salmos. Hoje de manhã nós estudamos o capítulo 10 de Salmos, né? Mas vamos fazer uma pausa nessa noite e vamos falar de um outro assunto, acredito que bastante importante para a nossa comunidade nesse momento. Nós vamos falar sobre amadurecimento espiritual. Vamos tratar de um assunto que Paulo ensina à igreja de Éfeso a ter um comportamento baseado, lógico, na sã doutrina, mas ter uma ética conveniente a todo crente, é o que se espera da cristandade em geral, que é um crescimento, um amadurecimento na fé, um crescimento, um amadurecimento espiritual. Então vamos ler o texto, capítulo 4 de Efésios. Do versículo 7 até o versículo 16. Efésios 4, de 7 a 16. A palavra de Deus diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado por todo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Vamos pedir graça para o nosso Senhor, para podermos compreender essas verdades. O que Paulo está querendo ensinar aqui para nós? Pai, te agradecemos por podermos estar aqui congregados em teu nome. Te agradecemos, Senhor, nessa santa expectativa de que o teu Espírito Santo há de usar a tua palavra para nos ensinar. E pedimos mais do que isso, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique essas verdades a cada um de nós, como membros da tua igreja, para que sejamos ativos, frutíferos e possamos desempenhar o serviço que o Senhor tem para cada um de nós, como teus membros. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas verdades e a praticá-las. E assim que o teu nome seja glorificado, a sua igreja edificada e preparada para o dia glorioso da tua volta. Nós te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele escreveu essa carta porque a igreja já tinha um certo amadurecimento. A igreja de Éfeso é uma igreja que já havia crescido até determinada estatura, e ele então trata de assuntos doutrinários e práticos ao longo de toda a carta, e esses assuntos bastante sólidos, alimento sólido Paulo deu para os Efésios, quando ele escreveu essa carta, confiando na capacidade da igreja interpretar e viver em seus ensinamentos. Quando você estuda Apocalipse, nós já estudamos há alguns meses atrás, nós estudamos a carta
nós estudamos Apocalipse, e nós vimos no capítulo 2, o versículo 1 a 7, nós estudamos a situação da igreja de Éfeso. Apesar de o Senhor Jesus Cristo ter feito um alerta e na verdade uma ameaça à igreja de Éfeso, por ela estar vivendo distante do primeiro amor, ter abandonado o primeiro amor, um relacionamento de amor, de intimidade com o seu Senhor, e isso Jesus diz, não deve ser assim, vocês precisam se arrepender e voltar ao primeiro amor. Apesar dessa advertência de Jesus, você vê em toda a carta que Jesus ordena que João escreva e entregue ao anjo da igreja de Éfeso, você percebe que era uma igreja madura. Você percebe que há muitos elogios de Jesus a respeito dessa igreja. Era uma igreja que havia crescido o suficiente, embora não estivesse vivendo, lógico, de uma maneira que Jesus se agradasse, porque faltava algo essencial, que era o relacionamento íntimo. Jesus não queria uma boa empregada doméstica, ele queria uma boa noiva e amante. Obrigado, irmão. Então, por isso, ele faz aquela repreensão. Mas isso não anula que nós possamos ver aquela carta também como algo de positivo com relação à igreja de Éfeso. Você estudando a carta, você percebe que Jesus fala para João dizer que ele se agradava em algumas atitudes da igreja. Por exemplo, a igreja desenvolveu bem, e ela era sábia, e ela tinha discernimento entre o que era verdadeiro e enganoso. Você vê ali que Jesus fala para a igreja que ele estava contente com a situação que ela colocou à prova. Ela julgou alguns que se auto-intitulavam apóstolos e que se apresentaram como apóstolos, e ela soube julgar, discernir e expulsar aquelas pessoas. E ele agrada disso. Jesus se agrada e diz que a igreja, ela soube discernir entre o certo e o errado. É uma característica de quem é maduro, é saber discernir as coisas. O tolo, a criança, não sabe o que ela não sabe a diferença entre um copo de veneno e um copo de Coca-Cola, embora sejam muito parecidos, né? Então, há situações que o discernimento da igreja, a gente pode entender nessa carta que houve um crescimento. Outra coisa que Jesus fala da igreja é que ela trabalhava bastante. Ela era uma igreja altamente ativa, no sentido da sua própria edificação. Era uma igreja, então, que estava entendendo a atividade saudável de cada membro, provavelmente porque ela obedeceu a essa carta que Paulo escreveu, e especialmente a esse capítulo e esse trecho que nós estamos estudando nessa noite. O que mais Jesus fala? Diz que ela também tinha uma fé perseverante, e Jesus chega a falar ali para João, com respeito à igreja de Éfeso, que ela, apesar da tribulação, ela sofreu grande tribulação, mas com perseverança, e ela não esmoreceu, diz Jesus. Então, vocês vejam características de uma igreja madura. Uma igreja madura é uma igreja que nos serve de modelo. Até certo ponto ela nos serve de modelo. Então ela tinha sólida base doutrinária, mas ela não soube relacionar-se, evidentemente, de maneira amorosa com o seu noivo. Então ela também foi repreendida nesse caso. Nesse capítulo 4, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, só para ter um pano de fundo, Paulo começa a falar nos primeiros versículos, até o versículo 6 desse capítulo 4, ele fala da necessidade, ele faz um rogo para que a igreja se mantenha em unidade e em paz, porque isso é essencial para o seu crescimento. Da mesma forma que um lar dividido não prospera, uma igreja dividida também não cresce. Então Jesus orienta. Nos primeiros 6 versículos ele fala: rogo-vos que vocês se mantenham de maneira humilde, considerando-se uns aos outros, para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Deus. E aí ele vai falando a unidade da igreja, a unidade no Espírito. Então ele começa falando isso.
Dos versículos 17 em diante, até o fim da carta, capítulo 5 e capítulo 6, e a partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo vai falar para a igreja uma exortação sobre a obrigação do crente de deixar a velha natureza para viver a nova natureza em Cristo, ou seja, viver em santidade, em todas as esferas dos seus relacionamentos, na igreja, no casamento, na relação familiar entre pais e filhos, filhos e pais, no trabalho e na sociedade. Então ele vai mostrar ali que a doutrina tem que ser praticada. É isso que Paulo vai falar. Nesse trecho que nós vamos estudar nessa noite, do versículo 7 até o versículo 16, nós vamos ver o ensino de Paulo sobre os dons concedidos a todos os crentes, seu desenvolvimento e objetivo maior da vida cristã e do uso destes dons, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo vai nos ensinar que os dons que Jesus deu não está restrito a meia dúzia de membros que são considerados líderes, mas os líderes existem para reavivar, reafirmar, existe para encorajar a todo e qualquer membro de uma igreja local a servir ao Senhor, de acordo com o dom que Deus distribuiu, que Jesus distribuiu a cada um. Então nós não estamos dizendo aqui, temos ministério para todo mundo, mas nós temos que dizer assim, existe serviço para todo mundo. Então nós podemos bloquear e mencionar só meia dúzia trabalha que nem louco e o resto fica tudo assistindo a banda passar. Não é isso que acontece numa igreja local. É isso que nós vamos ver nessa noite. Para começar, irmãos, nós precisamos entender que a palavra ministério mencionada aqui não é para deixar-nos assustados. Ministério significa única e simplesmente serviço. A palavra no grego original significa serviço. Ministério não quer obrigatoriamente se dizer de alguém que está em uma posição privilegiada de liderança apenas. Até porque todo serviço de liderança cristã é um serviço sacrificial e serviçal em prol da própria igreja. Não há um ministério como nós vimos aí, o caso de Fidel Castro. Não existe Fidel Castro na igreja cristã. Existe sim serviço. Compare, apesar do nome Fidel Castro, ele não foi tão fiel assim às pessoas. Mas nós tivemos notícia também do falecimento do Dr. Russell Shedd, não sei se os irmãos conheceram. Esse sim foi um servo verdadeiro do Senhor. Ele deu a sua vida em prol do serviço cristão. Duas pessoas que faleceram no mesmo dia, Interessante. Então, ministério e serviço são a mesma coisa, não se impressione com o termo ministério. Para iniciar, nós podemos pensar da seguinte forma, que dentro da igreja local há, em primeiro lugar, os oficiais, é verdade. Quem são os oficiais? São presbíteros e diáconos, dotados com os dons do versículo 11 que nós lemos agora aí. Você leu o versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso são dons, e alguns deles são dons e ofícios também. No caso do apóstolo, por exemplo, é dom e ofício, e que inclusive hoje não existe mais apóstolo, não há mais esse apóstolo nesses termos bíblicos, porque foram somente os 12 e Paulo só, mas esses são dons. Então os oficiais, em primeiro lugar, que existe dentro de uma igreja local, são os presbíteros e diáconos que são dotados desses serviços, que esses serviços, na verdade, se a gente for trocar em miúdos, o que seriam os serviços que são relacionados aqui por Paulo no versículo 11? É o ensino, a pregação, o pastoreio significa cuidados, apacente as minhas ovelhas, Jesus ordenou para Pedro, lembra-se no fim do capítulo 21 de João,
Jesus confronta Pedro ali e ele exorta Pedro: você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. É cuidar das ovelhas, né? Então pastorear é cuidar. Então é ensino, pregação, pastoreio, que é cuidado, e governo, que são a direção ou administração. Os presbíteros e diáconos fazem isso de uma maneira oficial, digamos assim, né? Por exemplo, cuidados. Cuidados está relacionado diretamente com o serviço diaconal. Então, vocês vejam que os oficiais estão ali puxando a fila, digamos assim, e organizando todo o serviço. Mas, na verdade, existe uma segunda situação aqui. Os não oficiais. Os não oficiais são membros, ou todos os membros do corpo de Cristo, mencionados no versículo 12. Quando você olha para o versículo 12, você vê: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Então, todos os santos ou membros de uma igreja, ainda que não oficiais, têm serviço. Eles ajudam de alguma maneira para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 12 termina assim. Então, os não oficiais são membros do corpo de Cristo, dotados de algum desses dons descritos acima no versículo 11, que fazem parte vital da edificação da igreja. Então, irmãos, dons não estão restritos a ofícios. Dons não estão restritos aos oficiais da igreja. Por exemplo, existem irmãs que podem pastorear outras irmãs e outros irmãos. Existem jovens que podem auxiliar em algum serviço. Eu não estou falando aqui que vamos oficializar uma irmã como pastora, porque a igreja cristã, nós cremos que o oficialato é para o homem. Mas existe o dom do serviço. Toda vez que você auxilia um membro em dificuldade, você de certa forma está cuidando daquele membro. E com isso você está pastoreando aquele membro. Quando você prega a palavra, você abre um texto consolador, você está ensinando aquele membro. Quando você leva um alimento para uma família necessitada, você abre a tua casa para receber, para hospedar alguém, você está cuidando de um membro. Você está cuidando da igreja, dos irmãos, dos santos. E você com isso está servindo a igreja de Cristo. Então, existem os não oficiais que também colaboram para a edificação do corpo de Cristo, da igreja local. Por que nós vamos trabalhar a igreja local? Porque esse é o texto que a Bíblia nos ensina, sobre igrejas locais. O não oficial, o que não é não oficial? O não oficial não quer dizer não engajado na membresia da igreja local. O que é que significa isso? Significa que todo cristão precisa se engajar de uma maneira oficial como membro de uma igreja local. Você precisa ser um membro de uma igreja local. Todo crente precisa ser um membro de uma igreja local. Então, não ser oficial não quer dizer que você não é membro da igreja. Não quer dizer isso, tá? Não oficial quer dizer que não faz parte do governo oficial eleito, ou seja, você não é um presbítero e nem um diácono, mas você é um membro. E por ser membro, Paulo está dizendo assim: existe um serviço para todo membro. E quando nós falamos de membro, nós não estamos dizendo só de homens, mas também estamos falando para as irmãs, como também para os jovens e para os adolescentes, ou seja, tem serviço para todo mundo, tá? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Existe uma responsabilidade de todo crente, oficial ou não, com respeito ao aperfeiçoamento da noiva do Cordeiro, pois no último dia serão somente eles que restarão
para as bodas eternas na glória, nos céus, nos novos céus e na nova terra. Meus amados, no fim das contas, só vai sobrar Cristo e a igreja. No fim das contas, não vai ter mais ninguém. Na glória, não. Vai ter lançado no fogo do inferno. Mas na glória, só vai sobrar Cristo e a igreja. Então nós precisamos entender isso. Você precisa fazer parte de uma igreja. Ah, mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótimo, então você está escrito no livro da vida. Você creu no Senhor Jesus Cristo? Você está convicto dessa fé? Ótimo, você está inscrito no livro da vida. Mas a Bíblia nos ensina, em detalhes, que existe um engajamento numa igreja local. Você precisa fazer parte de uma membresia de igreja. E isso nós vamos estudar um pouco nessa noite, começando com esse texto de Efésios. Tá? Então vamos lá. Para ver isso que nós falamos agora, a respeito da igreja, que o alvo do Senhor Jesus Cristo é a sua igreja, e no fim das contas não vai sobrar mais nada a não ser Ele e sua igreja, você acompanha isso do versículo 7 ao versículo 10, que nós acabamos de ler. Qual era o objetivo do Senhor Jesus? Deixar a sua glória, se esvaziar da sua glória, despir-se da sua divindade. E ele diz aqui, Paulo diz que ele desceu às regiões mais baixas da terra, não é? Vocês viram aí no versículo 10, né? Ele desceu, não é? Então Jesus, o objetivo dele descer, por que ele teve esse trabalhão todo? Ele veio em concordância com o plano soberano do Pai, ele veio resgatar um povo peculiar para si. Então ele se despiu de sua glória e veio até as regiões mais baixas da terra. Vindo até as regiões mais baixas da terra, ele cumpriu toda a justiça do seu Pai sobre si mesmo, sobre o seu corpo humano, porque ele foi perfeito homem, foi feito 100% homem, ele se encarnou para poder morrer numa cruz. Essa é a sua obra redentora. Então toda essa obra, ele tinha um objetivo, era para libertar o seu povo. E quando ele diz que ele levou cativo o cativeiro, é um trocadilho de palavras que Paulo usa aqui para dizer assim, ele prendeu aquele que prendia. Ele prendeu, ele pôs algemas nas algemas que algemavam o seu povo. E ele então soltou o seu povo para que o seu povo servisse a ele e fosse propriedade exclusiva dele. Então essa obra tão magnífica, tão gloriosa e muitas vezes incompreensível, da obra redentora completa, plena, perfeita de Jesus Cristo, teve um alvo. Qual era o alvo? Preparar a sua noiva. Esse era o alvo. Mas este povo, como sua noiva, necessita ser revestido de santidade, sem a qual esta noiva nem o verá, nem estará desposada com ele. Então há ainda uma obra a ser feita, né? Em terceiro lugar, a gente entende que nesses versículos de 7 a 10, então ele capacitou os eleitos, ou seja, ele deu dons. Vocês percebem aí no versículo 7, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele diz que ele subiu às alturas, versículo 8, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não é? Então esses dons é a capacitação dos eleitos, e não estamos falando aqui só de oficiais da igreja, né? Presbíteros e diáconos só, não. Todo o corpo recebeu dons para o serviço. Então ele capacitou através da doação do seu espírito para completar a sua própria obra,
quando ele diz que ele encheu todas as coisas, você vê aí no finzinho do versículo 10, para encher, depois que ele subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O que é que ele fez quando ele subiu aos céus? Vocês se lembram que a primeira coisa que o Senhor havia prometido aos seus discípulos, que ficaram aqui olhando, ele falou assim: vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual era essa maneira de revesti-los de poder? Derramar do seu Espírito. E quando ele derramou do seu Espírito, ele concedeu dons. A gente vê, estudando o livro de Atos, muitas ações dos discípulos de Jesus e não só dos apóstolos. Você vê muita gente na ativa e alguns não oficiais. E a realidade da igreja cristã é essa, meus amados, né? Então ele subiu para encher todas as coisas. Quando ele se encher todas as coisas, você encontra um texto correlato, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, ele diz que Deus opera tudo em todos. Então encher é isso, ele está operando tudo em todos. Interessante, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele não quis fazer tudo sozinho. Ele chamou a igreja para a sua própria edificação. A igreja se auto-edifica. Então ele concede dons para que a igreja a si mesmo se edifique. Nos versículos 13 e 14, você encontra duas situações distintas. Versículo 13, Paulo está dizendo que temos um lugar a chegar. Qual é o lugar a chegar? Não é bem um lugar, na verdade, é uma posição. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, versículo 13, Paulo fala: vocês têm um lugar para chegar, vocês têm um alvo, vocês têm que chegar nesse crescimento. Este é o tamanho ideal de você como crente. Mais uma vez repito, não só oficial, mas todo crente. No versículo 14, ele diz assim: agora é uma coisa que, se tem um lugar para chegar no versículo 13, tem alguma coisa para abandonar no versículo 14. Ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que ele está dizendo aqui? Você tem que crescer e deixar de ser menino. Essas duas situações, irmãos, nós, individualmente, como membro, eu não estou falando mais aqui como oficial, mas como membro, todos nós temos essa responsabilidade. O crescimento, Deus dá o crescimento? Sim, mas deixar de ser menino, cabe a você. Abandonar a situação de ser menino, cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós. Deixar de ser criança, deixar de ser bebê. Se você estuda 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo diz ali que enquanto eu era menino, eu brincava com o menino, eu corria com o menino, mas depois que eu deixei de ser menino, eu parei com tudo isso. Quem fez isso? Deus fez para Paulo? Não, Paulo o fez. E ele serve de exemplo para nós. Meus amados, a igreja precisa crescer. Cada um de vocês, cada um de nós, precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos crescer na graça de Deus. É a expectativa do teu pai, do meu pai. O nosso pai, como um bom pai, ele dá alimento, ele troca fralda, ele supre, ele cuida, ele protege, ele acompanha, para que haja um desenvolvimento normal dos seus filhos. Se você pega um pai de bebezinho, esse o desejo, o pai e a mãe, esse é o desejo supremo do pai na sua paternidade, da mãe na sua maternidade. Que o seu filho cresça. De maneira normal, mas cresça. Então há uma necessidade de crescimento, meu amado. Há uma necessidade de abandonar a sua criancice.
há uma necessidade de abandonar realmente essa situação de infância espiritual. Isso cabe a você, cabe a mim. Uma coisa importante. Você não vai conseguir crescer se você não abandonar tudo isso. Muitas pessoas ficam presas nessa autossegurança ou acha que está em situação segura porque não está desenvolvendo, eu não quero me expor muito e com isso eu estou seguro. Não, você não está seguro. Você está correndo um sério risco de ser uma pessoa que vai ter um desenvolvimento anormal. Você pode ser uma pessoa cronologicamente desenvolvida, de tempo suficiente para ser maduro, e pode estar como bebê, como criança. Vocês imaginem um camarada que nem eu, cabeça branca, barba branca, né, até meio curvado, e começar a querer fazer coisa de criança. Eu acho que até minha netinha, a Bianca, vai chegar em mim e falar: vou parar com isso. Não é mais hora de fazer esse tipo de coisa. Quanto mais a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Ele diz que todos cheguemos, não mais sejamos crianças, né? Há um crescimento pessoal de cada membro e de todos os membros impreterivelmente. Se você é filho de Deus, você tem que crescer. Deus quer isso de você. Deus exige isso de você. Ninguém vai ficar de fora desse crescimento. Então precisa crescer. Como os dons doados por Cristo, o crescimento também depende, é verdade, primariamente de Cristo. Ele diz que Ele enche todas as coisas, Ele opera esse crescimento. A palavra de Deus em Filipenses diz que Ele é a que opera em nós o querer e o realizar. Porém, cabe a nós querermos o crescimento, não é? Cabe a cada um de nós desejarmos esse crescimento, né? Paulo fala sobre isso lá em Filipenses. Mas há um compromisso, uma dedicação, um envolvimento do próprio membro com o seu crescimento em particular. Também auxiliado, é verdade, pelos outros membros do corpo. Mas mesmo que você não receba auxílio dos membros do corpo, você tem condições de crescer, porque você é normal em Cristo. Graças a Deus, o novo nascimento em Cristo não correu o risco do Zika vírus de deixarmos com... Como é que chama? Hidrocefalia? Não, esqueci o nome. Microcefalia. Não existe microcefálico no reino de Deus. Não existe. Todos somos normais, porque nós recebemos o seu Espírito. Então todos nós podemos crescer, resta saber se você quer crescer. Só que Deus vai cobrar de cada um de nós. É isso que ele está dizendo aqui. Então, agora, versículos 15 e 16, Paulo menciona que o nosso alvo é a maturidade ou crescimento em Cristo. Ou seja, menos de nós e mais de Cristo em nós. Esse é o crescimento. O nosso crescimento tem um alvo. Não é crescer fazendo grandes faculdades, secularmente falando, não é isso. Não é ter muitos diplomas, não é desenvolver alguma carreira econômica ou ser um grande empresário. Deus pode levar tudo isso? Pode. Mas o alvo do nosso Senhor é que todos cheguemos à estatura de Cristo. A estatura de Cristo é o alvo da igreja. Mas também há a cooperação de cada parte que é vital para o crescimento ou edificação da igreja, da qual o membro faz parte. Irmãos, quando você lê os versículos 15 e 16, você vai ver que ele diz que, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Então Cristo é o nosso alvo, eu tenho que crescer segundo Cristo. Isso não estão falando só para homem, para as mulheres também. O alvo é Cristo. Cristo é o nosso supremo modelo. Eu tenho que estudar a palavra de Deus para aprender como é que eu chego na estatura do varão perfeito.
sendo homem ou mulher, não importa. Ele é o referencial de crescimento saudável da igreja. É Cristo. Não é ser igual ao pastor, não é ser igual ao presbítero, igual ao diácono, é ser igual a Cristo. Ele é o meu alvo supremo e perfeito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ok? E ele diz mais. Ele diz que há um crescimento em Cristo, e ele diz que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Trocando em miúdos, quer dizer o seguinte: você precisa crescer para fazer os outros crescerem também. Você precisa ser útil no reino de Deus. Existe um serviço que Deus, de certa forma, eu não sei, porque não fui eu que concedi dons aos homens, foi Cristo, mas eu sei que Ele diz na sua palavra que Ele concedeu dons a todo membro. Talvez você não descobriu ainda, mas existe. Existe um talento que Deus te deu. Você precisa descobrir. Nisso sim é importante você pedir ajuda aos outros irmãos. Irmão, me ajuda, vamos orar juntos. Me ajuda a ver, às vezes o líder está aqui para isso. Ele não está aqui para impedir o seu desenvolvimento, né, no dom que Deus te deu. Pelo contrário, ele está aqui para confirmar e encorajar que você desenvolva o seu talento. Você precisa desenvolver o seu talento. E você assim vai edificar a igreja. O alvo é a igreja. Então tudo que Cristo está fazendo em prol da sua igreja. Ele não está fazendo em prol de uma meia dúzia de pessoas, não. Ele está fazendo por conta da sua igreja. Ele quer a sua igreja adornada, cheirosa, linda, perfeita, para o dia do casamento. E você e eu vamos estar ali fazendo a maquiagem, arrumando o sapato dela, preparando o perfume da noiva, preparando as flores ali para o florista, sei lá, alguma coisa nós vamos fazer para aquele casamento maravilhoso que todos nós vamos participar. Então entenda, meu irmão, todo membro precisa entender qual é o seu ministério, qual é o seu dom, para que você possa servir ao Senhor. Pode ser ministério também, não tem problema nenhum, porque ministério é serviço, tá? Vamos quebrar algumas regras aqui. Ministério é serviço. Então você precisa descobrir o teu ministério, o teu serviço, qual é o dom que Deus te deu. E é isso que Paulo está falando aqui. Então, com isso, nós entendemos que do coletivo, você vê que Paulo fala do coletivo para o individual, o corpo ajuda você individualmente, e você individualmente ajuda o corpo, né? Então é do coletivo para o individual, e do individual também para o coletivo. É assim. Nós temos que dar uma aqui dos 3 mosqueteiros, né? É um por todos e todos por um. Vamos usar o lema dos 3 mosqueteiros, dos mosqueteiros, né? Vocês lembram do filme, né? Dos mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Esse é o lema da igreja, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que a gente subentende disso? Em primeiro lugar, há a necessidade de uma membresia consolidada. Hebreus capítulo 13, versículo 17, abra sua Bíblia em Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quer dizer o seguinte, o que você entende desse texto? Quer dizer que os guias, ou seja, os seus líderes, eles vão prestar conta diante de Deus pela sua vida, não é isso que diz aqui? Muito bem. E o que mais diz aqui? Que diz aqui que se você não obedecer e não submeter ao seu líder, você vai prestar conta diante de Deus pela sua desobediência. Você não entende isso nesse versículo? Então estude melhor, peça para Deus te revelar. Por quê? A obediência e submissão somadas à autoridade eclesiástica significam que existe um limite de atuação para líderes e membros. Um limite de atuação para líderes e membros que se comprometem mutuamente uns com os outros, comprometem mutuamente, né?
Existe um compromisso mútuo. Membros e líderes. Todos estão no mesmo barco, todos trabalham. Todos têm serviço. Os guias respondem diante de Deus por velar pelos membros ou cuidar deles. Existe essa responsabilidade dos oficiais da igreja. E os membros respondem diante de Deus por se submeter e obedecer a eles. É o que diz esse texto, meu irmão. Os limites, sabe o que a gente pode dizer por limites? Limites são as igrejas locais. Você precisa se engajar na membresia local, numa igreja. É igual um casamento. Não dá para juntar os trapinhos e morar junto. Oficialmente, não. E diante de Deus, muito menos. E é igual um casamento aqui. Você precisa ter responsabilidade na igreja que você reúne. Eu admiro muito irmãos que nos interpelam quando tem dúvidas. Isso é muito saudável, por quê? É sinal que ele está comprometido, ele está engajado, ele está questionando, porque ele respeita, ele considera o local que ele reúne. Ele está falando assim, a minha casa, eu quero ela limpa e adornada, eu quero a minha casa em ordem, e eu preciso ajudar. Eu preciso questionar alguma coisa que eu não estou entendendo, talvez seja um erro. E quando a pessoa faz isso, ela está considerando a sua casa. Se esta é sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, então você tem que se engajar nela, no serviço. Em segundo lugar, há uma necessidade de permanecer e servir no aprisco. Capítulo 10 de Hebreus, já estamos acabando, tá? Capítulo 10 de Hebreus, versículos 24 e 25, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimulem-se mutuamente. Mas o versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse congregar, se a gente fala assim, congregar, significa ir na reunião no domingo. Não é só isso, isso é muito pouco. Congregar significa que você é um membro de um corpo que precisa de você para fazer alguma coisa em prol do corpo. Você precisa ser útil para o corpo de Cristo. Você é um membro. Não é só ficar assistindo a reunião de domingo. Congregar é muito mais do que participar de uma única reunião. É você estar envolvido no que acontece no dia a dia da tua igreja local. Ser membro ativo requer isso. Significa isso. Congregar significa isso. Por quê? No versículo 24, como é que você vai estimular alguém? Eu quero estimular alguém para fazer boa obra. Mas eu não sei se aquela pessoa está querendo mesmo congregar ali naquele lugar, na minha igreja. Na igreja que eu amo e reúno e tenho muita consideração por ela. E eu quero ajudar, eu quero chamar alguém para me ajudar em alguma missão. Mas eu não sei se você está querendo mesmo se envolver no trabalho. Então, como é que eu vou estimular? Sim, existe algum tipo de estímulo para que você, primeiramente, se engaje no serviço, né? E depois os dons vão sendo descobertos, porque Deus revela. Ele não dá dons para ficar oculto. Porque senão, como é que você vai usar uma coisa boa, se você não sabe como usar aquilo, ou qual é o dom, né? O dom, sim, se você orar, Deus vai mostrar o dom, claro. Ele deu para isso, né? Ele não deu para ficar escondido, enterrado, que nós vamos ver daqui a pouco aquela passagem dos servos bons e do servo mau, que escondeu e enterrou talento, né? Então, meus amados, só é possível estimular algum membro para o serviço em prol do grupo, se ele fizer parte integrante de forma consolidada deste mesmo grupo.
Conforme Efésios 4,16, que nós lemos aqui, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você vê, ele fala todo um corpo, mas depois ele fala cada parte. Vocês notaram? Existe um todo e existe um cada. Cada parte trabalha em prol do todo, né? Então cabe a nós estarmos nos estimulando uns aos outros, porque tem serviço para todo mundo. E ele diz que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos encerrar fazendo algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, o objetivo do ministério oficial, agora eu vou falar dos oficiais, né? Qual é o ministério oficial? São os presbíteros e diáconos. Qual é o objetivo dos presbíteros e diáconos? É o amadurecimento de cada membro da igreja local, para que ele produza frutos, para a glória do Senhor do rebanho. Embora este crescimento nem sempre seja uniforme, há uma realidade a se considerar aqui, meus amados. É verdade, às vezes o crescimento não é uniforme. O que a gente entende sobre isso? Alguns vão dar frutos 30, outros 60 e outros até 100%. Não é isso que Jesus ensina? Alguns vão desenvolver um pouco mais rápido e um pouco mais em volume, em atuação, e outros um pouco menos. Talvez pela sua limitação de horário, limitação de trabalho e outras coisas mais. Tudo isso tem que ser altamente respeitado, né? Mas existe sim o alvo do ministério. O alvo do ministério do ministério oficial, não é fazer tudo, mas é fazer que a igreja faça tudo, que todos nós façamos alguma coisa. Todos nós façamos alguma coisa. Este é o alvo do ministério, da docência cristã. Nós estamos aqui para ensinar, para que cada um de você ande com as suas próprias pernas e desenvolva e cresça, para que você não fique um retardado no sentido espiritual. Em segundo lugar, o membro não se desenvolve isolado, fora do corpo. Por isso, há a necessidade de congregar. E como nós vimos nessa noite, o congregar não é só fazer parte ou participar do culto. Isso é altamente importante, sem dúvida nenhuma, não é? Mas o que você faz com isso? E os outros 6 dias da semana? O que você faz com a palavra que você ouviu? Com a Bíblia que você tem em casa? Com bons livros que às vezes alguns têm para ler? Artigos que você tem à disposição para você estudar? E aplicar isso na sua vida? O que você faz os outros 6 dias da semana? Então, os outros... há a necessidade de congregar e de desenvolver. Esse é o alvo dos ensinos que nós damos para a igreja, que todos cresçam. Entendem? Esse é o alvo da igreja, que todos do oficialato, que todos cresçam. E os outros membros, meus irmãos, contam com você. Irmãos, nós contamos com você. Queira você ou não, nós contamos com você, meus irmãos. Porque se você é membro, você já pensou se a minha perna não quiser mais atuar em favor do meu corpo? E eu só tenho uma perna para andar, vou andar que nem saci. Irmãos, isso não vai fazer com que eu desenvolva tudo que eu tenho para desenvolver na minha carreira. Porque vai faltar um membro. Agora, quando todo mundo está engajado, comprometido, responsável, o corpo cresce, o corpo desenvolve. Esse é o objetivo. Todos os outros membros estão contando com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Em terceiro lugar, o membro não se desenvolve quando está sobrecarregado de coisas e responsabilidades. Não tem como desenvolver. Embora eu tenha dito que é necessário respeitar os limites e o tempo de cada membro, também é importante dizer que
você precisa, eu preciso, nós precisamos nos despreender do que pudermos. Nós precisamos nos desprender do que nós pudermos. Irmãos, o trabalho não é tudo na vida. E existe sim limites para a gente colocar no trabalho. Vocês se lembram? Eu só vou dar o exemplo aqui. Você quer marcar o texto? Leia em casa. Lucas capítulo 10, de 38 a 42, você já sabe de quem que eu vou falar, né? De Marta e Maria. Jesus disse que Marta estava sobrecarregada com muitas coisas para fazer. E ele fala, mas Maria escolheu a boa parte. Mas ele chega e fala assim, Marta, Marta, por que você está querendo fazer tanta coisa se uma só é o suficiente? O que ele quer ensinar com isso? Ele quer ensinar que não queira abraçar o mundo com o teu serviço, porque você não vai ter tempo para fazer o que é mais importante do que o teu serviço, que é você se envolver com a tua igreja local. Então você precisa colocar limites no teu serviço. Você precisa se desprender do que for possível. Nós não estamos falando aqui para você pedir as contas do trabalho para ficar só servindo a igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe um limite. Tenha dó, irmãos. Tem limite, vai. Só quem é bobo que não vê. Irmãos, desculpe falar dessa forma. Mas existe um limite, irmão. Existem limites que você tem que colocar. Irmão, não é o teu presbítero que vai colocar, não é o teu diácono que vai colocar, não é tua esposa que vai colocar, nem teu marido, nem teu filho, nem teu pai. É você, como indivíduo. A tua fé é tua, é individual, é você que cabe colocar limites. Quarto lugar, o membro não se desenvolve sem exercitar o dom que recebera de Cristo. Se ele não exercitar o dom que recebeu de Cristo, ele não se desenvolve. Por isso, busque descobrir qual o seu dom mais evidente, qual o seu dom principal. Talvez você não saiba ainda, mas tem aí. Dentro de você tem algum dom. Deus te deu. Vamos buscar junto? Vamos. Essa semana, quer conversar comigo? Vamos orar junto? Vamos, irmãos. Eu estou aqui para isso, nós estamos aqui para isso. Me procure os presbíteros, procure os diáconos. Orem juntos. Irmão, o que eu posso ser útil para você, para nós? Vamos orar juntos? Eu não sei. Mas Deus deu o dom para todo mundo. Jesus deu. Vamos buscar juntos? Vamos. Ok, estamos aqui para isso. Então, por isso, busque descobrir qual o seu dom mais evidente e comece a colocá-lo em prática em sua igreja local. E como texto de fundo aqui, de base, anote aí, Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Qual é essa parábola? A parábola dos talentos. Jesus disse que ele deu talentos. Para uns ele deu 5, para outros ele deu 2, para outros ele deu 1. Mas ele deu. E ele vai cobrar porque deu 5, porque deu para quem ele deu 2 e para quem ele deu 1. Ele vai cobrar de todos. Então não enterre o talento, meu amado. Se tem um talento aí dentro, e eu sei que tem, vamos descobrir. Talvez demore um pouco, mas vamos buscar de Deus. Não é? Em quinto lugar, o membro não se desenvolve afagando e preservando sua infância espiritual, para manter-se em falsa segurança. Meus irmãos, não afague a sua infância, irmãos, isso está ficando feio. Pela idade que cada um de nós já temos em Cristo, já é para pararmos com algumas coisas de criança. Irmãos, a hora é chegada de estarmos demonstrando maturidade. Anota o texto de Hebreus, capítulo 5, de 11 a 14, como base para esse argumento, capítulo 5 de Hebreus, de 11 a 14. O autor de Hebreus chega a falar de maneira dura com a igreja, porque ele fala assim, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Porém, eu sou obrigado a dar leite para vocês, e não alimento sólido, porque o alimento sólido é para os experimentados.
Porque eles, além de comer alimento sólido, eles praticam e sabem discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Membro não se desenvolve afagando e preservando a sua infância espiritual. Por isso, deixe sua zona de conforto, mexa-se, corra riscos ao servir os seus irmãos. Irmão, não tem problema você errar, você querendo servir, não tem problema você errar, você não vai ser chamado aqui na frente para pedir perdão diante da igreja, irmãos. Porque você quer servir de uma maneira limpa, ainda que de uma maneira sem uma direção muito correta. Então há espaço para erro no corpo de Cristo. O que não há espaço é para negligência no corpo de Cristo. Meus amados, guarde essa palavra. Servir de maneira errada é melhor do que você não fazer nada. É melhor. O erro a gente conserta. Corra riscos. Sem problema, irmãos. Corra risco. Aprenda isso. Marca aí, capítulo 5 de Hebreus, versículos 11 a 14. Agora, sexta aplicação. O membro não se desenvolve vivendo constantemente num sentimento de incapacidade, de fracasso, de autocomiseração e dependência doentia dos outros. Por isso, busque cura. Por isso, meus amados, busque cura, levanta-te e anda. Eu não estou dando uma aqui de Igreja Universal do Reino de Deus. Desculpe falar, mas eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que existe sim, levanta-te, irmão. É hora de caminhar, meu irmão. É hora de andar. Nós precisamos andar. Nós vamos buscar essa cura. Então, há, sim, essa importância de você deixar esse sentimento de fracassado. Deixar o sentimento da centésima ovelha. Qual é o sentimento da centésima ovelha? Anote o texto de fundo, o texto base é Lucas capítulo 15, de 3 a 7. Leia em casa. Lucas 15, de 3 a 7, fala sobre a parábola da ovelha perdida. Qual era a ovelha perdida? Era a centésima ovelha. Então, às vezes as pessoas ficam, irmão, eu sou sempre necessitado de ajuda. Irmãos, eu sou sempre aquela ovelha que precisa ser carregada o tempo todo. Irmãos, eu preciso sempre de alguém do meu lado para me empurrar, para me carregar. Então, deixe a síndrome da centésima ovelha. Isso não é o teu referencial. O teu referencial são as 99 que estão no pasto. Você tem que voltar para o aprisco. Essa parábola que Jesus conta, ele mostra que o pastor foi lá, é verdade. Ele foi atrás da ovelha, mas ele não ficou lá com a ovelha afastada. Ele pegou a ovelha e trouxe de volta para o aprisco. Vocês leiam lá, ele volta para casa. O que significa isso? Ele traz a ovelha para o aprisco, bota ela com as 99 e fala assim, agora você tem que caminhar. Irmãos, o oficialato da igreja, o ministério da igreja, tem um grande motivo, sim, tem um grande motivo para buscar a ovelha perdida. Mas tem 99 motivos para voltar para as outras 99 ovelhas. Nós temos um bom motivo para ir atrás da uma perdida, mas nós temos 99 motivos para voltar para casa. Nós temos um rebanho para cuidar. Não é só de uma, não. São 100, na verdade, né? Sétimo lugar, o membro não se desenvolve se não se emancipar como indivíduo responsável por si mesmo e por sua própria fé. Por isso, mesmo que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, ou seja lá quem for, o seu presbítero, o seu diácono, seu líder, seu guia,
seja lá quem for, queiram impedir o seu crescimento individual, proclame a sua independência, a sua liberdade em Cristo. Versículos que dão base para isso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Irmãos, ali Paulo diz que você não foi chamado para a escravidão, mas para a paz, ou em algumas versões, para a liberdade. Atos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e João, ao ser ameaçados pelas autoridades, eles disseram assim: julguem vocês mesmos, se mais convém obedecer a Deus ou aos homens. Meus irmãos, se teu pai não quer que você cresça, deixa o teu pai, mas cresça. Se teu marido não quer que você cresça, deixa o teu marido. Não estou dizendo para divorciar, estou dizendo para você desenvolver tua fé, tá? Se você precisa de conselho e alguém, o teu marido fala assim: não vai buscar conselho de ninguém. Irmã, você é uma indivídua. Eu nem sei se existe essa palavra. Existe? Tudo bem. Você é um indivíduo. Você precisa se desvencilhar daqueles que não querem que você cresça. É necessário isso, irmãos. É necessário. Leia o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, 15 e Atos 5, 29. Você vai entender perfeitamente isso que nós estamos querendo dizer. Então não há autoridade nesse mundo que possa te impedir de você crescer na fé, porque o teu maior compromisso é com Cristo. O teu maior compromisso como cristão é com Cristo. Não é com teu pai, nem com a tua mãe, nem com teu marido, e nem com a tua esposa, e nem com teus filhos, e nem com teu líder espiritual. É com Cristo. Em último lugar, o membro maduro sabe investir sua vida e seus bens na igreja local da qual ele faz parte, porque conhece o suficiente da sua igreja para confiar nela. Meus irmãos, se por algum motivo você tem alguma dúvida que está te impedindo de você continuar adorando o Senhor com as primícias de toda a tua renda, esclareça essas dúvidas. Não fique com essas dúvidas, meus amados, porque um erro não justifica. Se você acha que as decisões tomadas até hoje dentro dessa igreja, estou falando da nossa igreja, né? Se as decisões tomadas pelo presbitério e pelo diaconato, você não concorda, procure os irmãos da liderança para esclarecer a dúvida, mas não deixe de adorar o Senhor no próximo domingo com as primícias da tua renda, porque um erro não justifica o outro. Você deixar de ofertar é um grande erro, porque você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso em adoração a Deus. Agora, se você tem dúvida, não tem problema, é justo, você pode ter dúvida quanto às decisões, a maneira como está sendo administradas as finanças. Procure os diáconos, procure os presbíteros, esclareça. O que eu quero dizer para você, se você confia na liderança que nós temos hoje, eu estou falando isso em nome, com toda a liberdade do mundo, meu irmão. Eu estou falando em nome dos 9 membros, contando comigo, do ministério atual da nossa igreja, da tua igreja, da minha igreja. Eu estou falando em nome dos 9 homens que hoje estão liderando a igreja local, aqui, essa igreja. Todas as decisões foram tomadas sob oração, sob direção bíblica e sobre conferência com outros homens de Deus de fora, para que não se faça nada de maneira precipitada e inconveniente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não está conseguindo botar a mão no bolso para fazer a tua oferta financeira, ore ao Senhor. Busque ajuda e esclareça, para que você também não permaneça num erro. Vamos fazer uma oração?